Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Ele é o presidente estadual da CUFA, a Central Única das Favelas aqui na Bahia, desde 2019. Foi eleito recentemente vice-presidente da CUFA em nível nacional. Atua há mais de 20 anos na área social, participou de intercâmbios na Europa, também nos Estados Unidos e até hoje vem ampliando a sua atuação em projetos de empreendedorismo com foco nas comunidades mais pobres da Bahia. A gente está falando de Márcio Lima dos Santos, nosso convidado aqui neste programa, e um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, Márcio. Prazer é todo meu, Jefferson, e agradecer pelo convite, né? Estar aqui com você. E momentos como esse que faz, né? A gente falar um pouco da nossa trajetória, da nossa atuação na ponta, muito importante. Pois é, você já tem aí uma bagagem boa, mais de 20 anos atuando nessa área, desde 2009 à frente da CUFA na Bahia. E a CUFA é uma organização que atua muito na valorização de pautas inclusivas, não é verdade? Como é que você avalia, quais são as principais ações da CUFA hoje, exatamente para promover a dignidade, a melhora na condição de vida das comunidades mais pobres da Bahia, Márcio? Importante, né? Durante a pandemia, fazendo coisa mais recente agora, a CUFA ela já atua na área de esporte, educação, empregabilidade, mundo do trabalho, há muito tempo. Quem conhece a CUFA lembra do hip hop, do MV Bill, o fundador da CUFA, o Celso Taide, né? Que ele sempre falava, há anos atrás, que favela não é carência, favela é potência. Então, o Celso, com essa frase aí, já vem ressignificando esse território há mais de 20 anos. E durante a pandemia, a gente teve que parar todos os nossos projetos. Eu entrei para fazer a Taça das Favelas da Bahia, a primeira edição seria em 2019, 2020, e paramos tudo e falamos, vamos fazer o que agora? Juntamos as lideranças nas favelas e perguntamos, o que é que vocês estão fazendo nesse momento de pandemia, do fique em casa, do manter distanciamento social? A liderança falava assim, Márcio, a casa tem 2 cômodos, se alguém pegar coronavírus, vou botar onde? Vou isolar onde? E a gente teve que fazer com o Manuel Soares, com a equipe lá, do Rio Grande do Sul, desse suporte, como a gente vai combater o coronavírus nesse território chamado favela. Então a gente fez um formativo específico para a linguagem de favela. E a partir daí fomos fazendo ações pontuais de levar o sabonete, levar o álcool 70 e começamos a dar visibilidade a isso. O primeiro projeto foi Favelas contra o Vírus. Depois mudamos para CUFA contra o Vírus. E depois do Mães da Favela. Por que Mães da Favela? Quando a gente dava a cesta básica para um homem, até chegar na residência dele demorava muito. E quando chegava, porque tinham várias barganhas no meio do caminho para ele fazer trocas e alimentar a sua família. Quando a gente focou na mulher, ela além de se alimentar, alimentava toda a sua família e a sua comunidade. E a gente fez pesquisas com o Instituto Locomotiva e o Data Favela, que nesse território de favela, 49% são chefes de família, são mulheres. Então, o foco foi nas mulheres e a gente criou tecnologias de transferência de renda. Toda doação que vem para a CUFA, a gente conseguia fazer isso de uma forma bem prática e rápida, porque a gente focava sempre na mulher. A mulher como centro da entrega, não distribuição. Mas tinha outro agravante. Quando acabar a pandemia, o que é que essas pessoas vão fazer? A gente perguntava às mulheres, o que é que vocês faziam antes, o que é que vocês pretendem fazer depois da pandemia? Fazer a escuta ativa. E a partir daí começamos a fazer pequenos projetos durante a pandemia de empreendedorismo, de reinserção ao mundo do trabalho, e que hoje se dobrou aí no grande boom, né? Que é a Expo Favela, que é um dos projetos que está em ascensão aí com a CUFA, onde conecta empreendedores de favela aos grandes investidores. Isso foi a tecnologia que a CUFA usa muito com as pessoas, não faz para as pessoas, e sim com as pessoas. E do esporte, que a gente estava fazendo ações durante esporte, durante a pandemia, quem trabalhava com esporte virou liderança para assistir os jovens dentro das favelas. E aí fizemos, depois dessa pandemia, aí, a Taça das Favelas da Bahia. E a gente conseguiu aí impactar milhares de jovens, meninos e meninas, e ir para São Paulo disputar também a etapa nacional. Então, no esporte, no empreendedorismo, na educação, na tecnologia e inovação, a gente está aí com um leque de projetos. Você disse que favela não é carência, é potência. Mas as favelas, em geral, carregam consigo um estigma muito negativo, não é? No sentido de que são espaços onde a violência, a criminalidade impera, e a gente sabe que não é isso necessariamente. Como é que a CUFA contribui
para ressignificar essa ideia das favelas, sejam na Bahia ou Brasil afora, para a sociedade em geral, Márcio? Muito boa pergunta, porque assim, a gente trabalha com estudos, né, com dados. A CUFA tem um instituto de pesquisa chamado Data Favela, parceria com o Instituto Locomotiva, com Renato Meirelles e Celso Taíde. E a gente aplicou essas pesquisas e descobrimos que a favela, por ela não ser carente, que ela movimenta a economia de 200 bilhões por ano. Isso são dados reais. Nível nacional. Nível nacional, 200 bilhões por ano. Então ela vai ser carente como? Se a favela fosse um estado, a nível de renda seria o 6º maior do Brasil. E se fosse em população, seria o 3º maior do Brasil. E através desse estudo, a gente provou que as grandes marcas querem estar nesse território. Se a gente fosse falar de marcas aqui, elas querem estar nesse território chamado favela, porque nós consumimos muito. Se vai nos grandes shoppings de Salvador, quem consome lá é o povo da favela. É o povo das periferias que consome desses espaços. E as marcas querem estar onde eles estão. Então, a maioria das campanhas que fizemos aqui, com a CUFA, com as doações, as grandes marcas contribuíram muito. As empresas privadas foram a nossa maior força dentro desse território. Durante a pandemia, foram as empresas privadas. A marca que ele estava doando foi de uma empresa privada. Então, esse território, ele movimenta a economia, ele gera a economia de 200 bilhões por ano. Então, a gente, quando apresentou esses dados, percebeu que carência financeira não é. Quando a gente percebeu que a gente estava dando as respostas, quando no início da pandemia, a gente fez transferência de renda utilizando a tecnologia antes do governo federal fazer. No mês de março, a gente começou a fazer, no início da pandemia, transferência de doação direto para a mãe. Depois transformamos em cesta digital, porque quando a gente dava a cesta básica, nós escolhemos que aquela mãe vai consumir. Mas quando a gente transformava aquilo em cesta digital, que era o cartão alimentação, ela tinha um poder de compra, ela movimentava a economia local, porque o recurso da doação ficava onde ela mora. Ela não precisava sair para comprar em outro local. Então, a pessoa da vendinha de São Manuel e de Dona Maria, eles já tinha maquininha para aceitar o cartão alimentação daquela campanha que a gente fez com o parceiro. Então, a estratégia foi a doação das pessoas vir para a conta, dali transformar em cesta digital. As lideranças que a gente formou nas favelas, que são a maioria das mulheres, cadastravam as pessoas que tinham a situação de vulnerabilidade social e o cartão alimentação elas recebiam e consumiam na sua própria favela. Então, durante a pandemia, além de ser beneficiária, ela também contribuía para movimentar a economia do seu território. Então, aí a gente usou a tecnologia. E se a gente for falar um pouco mais, vai perceber que a gente está falando sobre SG dentro da favela. Então, está falando de como funciona todo esse mecanismo, como se transforma e como se empodera também. Então, carente até onde eu não achei. Mas eu perguntei, quantas mães criam seu filho sozinho, quantas mães têm que trabalhar, às vezes tem um companheiro que não contribui e vira mãe solo. A carência pode vir até de afeto, mas nunca da situação de ser pobre demais. Existe a vulnerabilidade, sim. São 33 milhões de pessoas no Brasil sem ter o que comer. Mas existe muita gente na favela que empreende, que gera renda e que emprega também. Então, esses dados foram colocados a nível nacional e é por isso que hoje a gente tem os projetos dentro desse território e que dá visibilidade, sim, e transforma as vidas das pessoas. Agora, eu fico imaginando que, mesmo assim, a implementação de projetos voltados para as comunidades periféricas enfrenta desafios significativos, não é? Quais são os principais obstáculos que a CUFA, por exemplo, enfrenta exatamente para desenvolver, para implementar esses projetos? Como é que a organização lida com esses obstáculos? Aqui o nosso obstáculo hoje eu estou percorrendo tantas prefeituras do estado aqui, estou dialogando, quanto eu venho na Assembleia Legislativa conversar com os deputados, vou na Câmara dos Vereadores conversarem, do poder público ele entender a importância de unir forças para aquela questão ali, que é a questão social. Unir forças, porque a questão social é dialética, ela está mudando o tempo todo. A gente estava vivendo somente a fome, agora vem a pandemia, depois vem uma outra tipo de situação e tem que estar nesse processo. A gente está numa campanha aí de combate à fome até hoje, isso já vem perdurando um bom tempo, mas a gente, quando teve o projeto que a gente tem agora, que é a Caixa para Mulheres de Favela, que a gente criou agora, um projeto, que a Caixa Econômica vem para dentro do processo, junto com a CUFA, que fez o mapeamento das mulheres para empreender, e a gente está formando mulheres hoje para se emancipar socioeconomicamente. Qual é o desafio aí? Quando a gente pega uma mãe solo, com que ela vai deixar o filho? A filha. Porque não temos um número de creche suficiente aqui no estado para poder estar colocando as crianças. A gente criou um espaço chamado Espaço Kids, onde a gente oferece o curso para a mãe
ela deixa os filhos nesse espaço, com as monitoras, até ela finalizar o curso, pegar os filhos de volta no mesmo espaço. Não é deixar lugares separados, mas estar no mesmo espaço. O desafio é esse. O desafio é que a gente tenha políticas públicas efetivas, onde a sociedade civil possa participar, não apenas levar público, mas participar da construção. A CUFA ela é assertiva porque ela faz com as favelas, não para as favelas. E quando o poder público e quem está exercendo cargo público entender que não é para, é com, a gente consegue avançar. E nosso maior desafio hoje é fazer entender os governantes que tem que fazer com e não para. Quando a gente faz com, porque a CUFA tem acesso a todo esse território. E é uma coisa que a gente fez, o IBGE tinha dificuldade de mapear esse território. O Ministério do Planejamento se uniu à CUFA e fez o Favela no Mapa. A gente conseguiu hoje entrar em todo o território e colocar a favela no mapa. Por quê? O poder público entendeu que junto com a CUFA a gente consegue fazer, e não só a CUFA, existem outras organizações também. Mas quando você fala o poder público entendeu, fica claro, conforme você diz aí, que a parceria Sim. com o poder público é fundamental para promover o impacto positivo nessas comunidades. Tem se dada essa parceria de uma forma satisfatória? A própria CUFA ela tem buscado estabelecer essas parcerias e tem sido efetivo esse resultado? Como é que você avalia isso? Hoje, nesse período de pandemia, principalmente, a gente não teve esse apoio, né, do poder público para poder estar assistindo mais de 160 municípios que a gente teve lá. Foi com as empresas privadas. Aqui na Bahia, por exemplo, alguns estados, sim, o poder público conseguiu entender e caminhar e dialogar junto com a CUFA. Não só o poder público, o judiciário também. Tem CUFAs, tem parceria com ministérios, tem parcerias com defensorias públicas. Aqui a gente fez algumas ações com a defensoria, tem Ministério Público fazendo ações com a CUFA em alguns estados. Aqui em Salvador e no estado da Bahia, estou no diálogo, apresentando as propostas. Exemplo, a Expo Favela. A gente executou em São Paulo uma etapa estadual, muito boa. A participação do governo e da Prefeitura de São Paulo foi muito ativa e as outras entidades. Estivemos em Goiânia recentemente. Em Goiânia, mesma coisa, tinha prefeitos apoiando a Expo Favela e tinha o governo do estado, porque eles entenderam que caminhar juntos é importante. Tinha os grandes nomes do agronegócio junto com as favelas. Então nós tínhamos um painel lá com os caras do PIB do agronegócio, mas quem estava na plateia junto e participando foi pessoas de favela. Teve acesso a essas pessoas, como é que investe, como é que faz esse contrato, como é que chega, como é que cresce, as histórias, compartilhando suas histórias. A CUFA foi a ponte entre a favela e o asfalto. Que é o asfalto? Essa turma aí que está movimentando essa economia no Brasil e a favela também como protagonista dessa economia, mas entendendo que estamos em espaço diferente, mas movimentando a mesma economia. Não é ser coadjuvante, mas ser também protagonista dessa ação. Então, o agro conseguiu entender que a CUFA lá em Goiás também é forte dentro das favelas. E hoje também, falar em favela, a gente fala de Rio e de São Paulo, né? Mas em Brasília, teve um dado recentemente que ganhou aí a pesquisa da maior favela, está em Brasília. Então, você vê como é, sabe, quando as pessoas começam a entender o que é favela, a gente consegue perceber e colocar ela no mapa, dar dados importantes sobre esse território. Então, assim, hoje aqui na Bahia eu estou caminhando, já tive reunião com o Estado, com prefeituras, e a gente tem que agora dar celeridade também, como tem os outros estados, para a gente estar fazendo ações efetivas. E a gente está com o projeto da Caixa Econômica, que é desdobramento do governo federal, Caixa Econômica. A gente conseguiu no mesmo espaço dialogar com a prefeitura, com o Estado e com o governo federal, mesmo que eles tenham suas divergências, mas a CUFA é partidária, a gente tem que dialogar, é o poder público, representa a sociedade que votou para eles estarem lá, que tem que estar acompanhando as ações nesse território. Eles têm que fazer a parte deles, porque nós, enquanto organização da sociedade civil, não vamos resolver o problema. A gente está sinalizando de que forma pode ser efetivo a resolução do problema. E outros segmentos da sociedade, Márcio, tirando o poder público, outros segmentos que, sei lá, supõe-se acabam não sendo tão explorados para contribuir exatamente para essas pautas inclusivas. A CUFA ela tem buscado envolver esses setores para ampliar a atuação, até para garantir melhores resultados para a população das favelas, mas eu vou pedir essa resposta para o próximo bloco. A gente volta já já nessa conversa com o Márcio Lima dos Santos, que é o presidente estadual da CUFA, Central Única das Favelas aqui na Bahia. A gente volta já. Já estamos de volta.
Nosso papo com o Márcio Lima dos Santos, presidente estadual da CUFA, a Central Única das Favelas aqui na Bahia. O potencial de outros segmentos da sociedade, deixando de lado o poder público, que é importante ter, não é, como parceiro, mas outros segmentos, de fato contribuem pouco para políticas inclusivas, para pautas inclusivas em comunidades carentes? E se de fato isso ocorre, como é que a CUFA vem buscando envolver esses outros segmentos para melhorar o cuidado às comunidades mais pobres? É importante, quando todos os projetos que a gente desenvolve nesse território, nós convidamos tanto as lideranças que já existem nos locais para entender como é que funciona, mas como quem já atua naquele território. Eu lembro que aqui na Bahia, quando a gente fez as ações no início da pandemia, a gente teve uma rede chamada União Bahia. O que era a União Bahia? Era outras instituições, empresas, também empresários, empresárias, com o mesmo objetivo de ajudar o território, de potencializar, seja na alimentação, seja na intervenção, que a gente fez ações. Então, não só tinha uma ONG, tinha várias ONGs, não só tinha um empresário, tinha vários empresários. Então, a CUFA fez parte dessa rede chamada União Bahia, onde nos reuníamos, identificávamos o território e atuávamos de forma conjunta. Isso deu muito certo. E aí existe a União Bahia, a União São Paulo, a União Rio e a União BR, que é a União Brasil. Então, existe uma grande rede Brasil e cada estado funciona também nessa atuação. Então, a CUFA, e também junto com o Movimento Negro, principalmente do território, tem a FNA, que é a Frente Nacional Antirracista. A CUFA, quando fez uma atuação voltada para as comunidades, que quando a gente fala de comunidade é importante fazer o recorte, favela é uma coisa, bairro é outra, e comunidade é indígena, comunidade é quilombola, comunidade é religiosa, isso é comunidade. Então, comunidade é um recorte de algo. Por exemplo, a comunidade, se juntar um grupo de pessoas, é uma comunidade. Então, para atuar nas comunidades tradicionais, a gente trouxe a FNA, que é a Frente Nacional Antirracista, que já tem esse direcionamento, essa efetividade nessas ações, e conseguimos assistir esses públicos mais específicos, comunidade ribeirinha, comunidade indígena. Só comunidade indígena, em Porto Seguro, que eu fiquei lá, foram 30 comunidades que a gente assistiu diretamente. Eu estive em São Paulo, nas fortes chuvas, e consegui atingir a comunidade lá indígena Guarani. Então, Pataxó, no sul da Bahia, Tupinambá, a comunidade lá, Guarani, em São Paulo. Fui para Roraima, aquela situação que a gente enfrentou lá com o povo Yanomami. Aí lá tem o Apixana, tem Anomami, tem outras comunidades. A gente começou a estudar e a compreender que a CUFA sozinha não conseguia. Por isso teve que agregar outros setores para poder fazer uma ação efetiva. Isso foi importante. As favelas, principalmente nos grandes centros, elas enfrentam uma realidade muito complexa, muito desafiadora. Na Bahia, em particular, Márcio, quais são as principais demandas, as principais necessidades das favelas? A partir da escuta que a gente vem fazendo das pessoas que a gente assiste, as demandas, assim, é o índice de desemprego muito alto nas favelas, o saneamento básico ainda é gritante. Aí não precisa nem ser só a favela, né? Isso, falta muita água, saneamento básico, creches, escolas próximas daquele território, que também tem uma coisa que a gente observou, porque existe um número grande de evasão escolar, existe a questão do território. Às vezes a pessoa mora em um bairro e está matriculado em um outro bairro. E com receio de ir para aquele outro bairro, ele acaba não indo para a escola. Não é porque ele não quer ir para a escola, porque ele está matriculado num bairro que ele não se identificou e que tem outros problemas, outras situações. Então, ele acha que ele não ir para a escola, ele vai se preservando e acaba também não avançando no seu estudo. Então, o desafio continua sendo os mesmos de sempre, que é a educação, saúde, segurança pública, o desemprego, e agora é gritante a fome. A fome em área urbana, porque a gente vê muita questão da fome na Bahia, na área rural, mas hoje acho que cada pessoa conhece alguém que passa uma situação difícil, de fome. E o dado aí nacional é 33 milhões de pessoas que continua sem ter o que comer. Você tem mais de 20 anos de atuação na área social. Ao longo desse tempo todo, quais foram as principais lições aprendidas mesmo, né? No sentido de perceber melhor essa realidade toda e como essas lições têm contribuído na sua atuação frente à CUFA? Uma lição muito importante. Quando eu comecei, metade da minha vida foi dessa área social. Quando eu entrei para trabalhar com área social, eu nunca quis isso. Eu quis ser artista, quis dançar, quis fazer música, arte e educação, relações internacionais, gostei muito de idioma.
mas eu fui quase que um beneficiário também de um programa como o que a CUFA faz. Na época da Unesco, Secretaria de Educação aqui em 2001, eu fui fazer um trabalho voluntário na escola e a partir da escola eu consegui ter um leque de oportunidades, virei coordenador de um projeto na escola e ali eu pude entender o que era administração, o que era pedagogia e da coordenação que eu tive desse projeto na escola, eu aprendi que ali minha vida estava sendo poupada. Eu não estava na rua com os jovens da minha idade, que muitos não estão aqui comigo hoje, se estivesse na escola comigo, porque eu falava assim, Márcio, você está indo para a escola fim de semana, para ser otário, bora para a praia. Eu gostaria de estar na escola, porque eu não tinha experiência de trabalho. Eu já estava com meus quase 21 anos na época, e eu falava assim, eu não tenho experiência com trabalho, tenho que botar currículo, a empresa pede experiência. A escola me deu a oportunidade de ser voluntário, lá aprendi o que era gestão, o que era administração, e a partir de quando teve a oportunidade de trabalhar na escola, eu fui absorvido. De voluntário, virei uma pessoa, membro da equipe. Aí coordenei um projeto que só tinha 3 oficinas e que terminei deixando com 58 oficinas e cursos. E muitas pessoas passaram por esses cursos, viraram empresários, empreendedores, estão com suas lojas, estão com suas empresas hoje. Conheço jovens que passaram por lá, que hoje têm seus filhos. E a equipe que estava comigo na rua, lá no bairro que eu morava, não estão comigo hoje. Alguns se foram porque optaram ir para outros caminhos. Então, foi uma porta de entrada, isso foi em 2001 até 2003, então a gente está falando. Quando a gente faz passa esse filme na minha cabeça, se não fosse isso, eu não conseguia ir nos Estados Unidos conhecer o mundo nos Estados Unidos está 20 anos à frente do meu, aqui no Brasil, onde possibilitei levar 9 jovens daqui do Brasil, com mais 9 do Rio de Janeiro, e fazer um intercâmbio na área de empreendedorismo. Então, assim, o quanto mudou na minha vida. Aí, quando chegou agora com a CUFA, mudou novamente, porque ressignificou para mim o que era a favela. Sobre essa experiência internacional, você já participou de intercâmbios nos Estados Unidos, você está citando agora, também na Europa. Isso. Como é que esse conhecimento ampliou a sua visão sobre a importância de políticas inclusivas nas comunidades mais carentes? Que visão específica você aprendeu com essas experiências internacionais, Márcio? Na Suécia, quando eu estive com um grupo voltado para a comunidade também, levamos as pessoas da comunidade para a Suécia, foi uma voltada à alta educação e à escola pública. A escola pública da Suécia foi um choque para mim, porque a escola pública lá tinha alimentação de verdade, era refeição, tinha uma máquina, no bebedouro, que tinha leite gratuito para os estudantes ter acesso ao leite. Quando ele fazia o ensino médio na Suécia, ele ia para um setor que fosse um curso técnico. Lá tinha uma sala toda equipada para engenharia, tinha um estúdio preparado para música e TV dentro da escola pública. E quando a gente voltou para cá, para o Brasil, foi aquele choque, né, de realidade. Isso foi em 2006. Em 2009, quando fui para os Estados Unidos, foi outro choque. Porque a gente conversando lá com outros negros americanos bem-sucedidos, falou assim, ainda bem que o meu navio veio para cá. Isso para mim foi um choque, porque eu nunca pensei nisso, porque quando o nosso povo foi escravizado, navios foram para diferentes lugares. E ele falou, ainda bem que o meu navio veio para cá. Ele falou, o cara lá. E lá ele pôde virar um presidente da empresa dele. O presidente da empresa que ele trabalha. E a diversidade lá é muito grande. Na Filadélfia, que eu gostei muito de ter visitado, a mulher lá ocupa grandes posições. Não é a realidade do Brasil. A gente está aqui brigando para ter equidade e equiparação salarial. E na Filadélfia isso já existe, acontece lá nos Estados Unidos. Isso em 2009, estou falando em 2009. Quando eu tive a experiência em 2004 de falar sobre o mundo do trabalho e de empregabilidade, não se falava muito. Eu aprendi com a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento. E hoje eu faço parte, sou membro do Conselho Consultivo da Embaixada Americana também, esqueci de falar sobre isso. E eu tive a oportunidade de estar no espaço para fomentar e discutir projetos dentro da Embaixada Americana. Mas quem era Márcio? Márcio, ele veio de uma comunidade em Campina de Pirajá, que dizia que era comunidade, mas era uma ocupação, era uma invasão, que se transformou hoje para um bairro e chamado como Goró. Por que Goró? Porque os homens eram viciados em álcool. Então, cada lugar desse espaço tinha alguém bebendo. Mas eu saí desse lugar, pude voltar para lá e vi que outros amigos meus, hoje um amigo meu está morando lá em Portugal, estou trabalhando, levou a família, eu estou fazendo essas ações, volto sempre lá, encontrei aqui nos corredores uma pessoa de lá sendo um líder comunitário. Então, assim, mesmo vindo de um lugar que parece que não floresce, mas sim, floresce sim, eu sou uma dessas flores. Eu vim desse lugar. A partir das oportunidades de contato com outros lugares, a gente consegue ressignificar a nossa vida. Acho que precisa investir e dar oportunidade de que tenha outras pessoas, outros intercâmbios, outros Márcio, outras e outras pessoas que passaram e voltar para onde veio para mostrar para as pessoas que é possível. Pois é, a dignidade do cidadão
de comunidades mais pobres, a gente percebe, é uma das pautas centrais da CUFA. Mas qual é o tamanho do caminho que ainda precisa percorrer ou ser percorrido para que essa dignidade de fato se efetive? Porque você cita vários exemplos pontuais e que certamente contribuem para a elevação da autoestima, da própria dignidade dessas pessoas, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido, Márcio? Sim, existe um longo caminho a ser percorrido e esperamos que agora a gente consiga, pelo menos, criar perspectiva, porque tem território que as pessoas não têm nenhum tipo de perspectiva, porque viu a avó, bisavó, a mãe e ela na mesma condição. É reprodução daquilo que sempre foi, que sempre existiu. E com a visibilidade que a gente está tendo, junto com essas pessoas, trazendo elas para o protagonismo, a gente está traçando o esperançar, que é diferente da esperança, é criar expectativa, perspectiva que vai dar certo, empreendendo, voltando para o mundo do trabalho, seja como carteira assinada ou não, alimentando, cuidando. E a gente tem um caminho, mas, como eu falei, as empresas privadas que são parceiras da CUFA, elas estão investindo também nesse território, isso é importante, porque a empresa, ela lucra a partir desse território. Elas também hoje estão junto com a gente devolvendo parte do que elas estão lucrando em ações, em projetos com a CUFA. Se as empresas privadas conseguirem entender isso, o poder público junto, a sociedade civil, todo mundo entendendo, a gente consegue sim trilhar esse caminho. Eu acho que já está pronto, não existe uma fórmula secreta, já está pronto. É só acreditar e ter vontade de fazer. E o Márcio, esse cidadão que há mais de 20 anos atua na área social, qual foi o momento, gatilho que startou na sua cabeça? Não, essa é a minha área de atuação, é aqui que eu quero seguir meu caminho, prestar esse serviço para comunidades mais pobres. Qual foi o que permitiu iniciar esse processo em você, Márcio? Olha a receita. Eu era um estudante de uma escola pública, eu era bolsista, né? Eu sempre quis estudar em escola pública. Eu falava, minha mãe, quero estudar em escola pública, eu quero aprender. Eu sou oriundo de uma escola particular, quando eu tinha até a 4ª série, queria estudar na escola pública, porque meus amigos todos conheciam tudo, eu não conhecia nada, só o universo. Fui o único negro de vários momentos, várias escolas que eu participei, era o único aluno negro, por conta da questão mesmo da diferença do poder aquisitivo, mas era bolsista. Fui para a Escola Criativa Olodum, fui aluno da Escola Criativa Olodum. O Pelourinho, quando eu conheci o Pelourinho, era outro mundo na minha vida, com 15 anos de idade. Conheci 14, 15 anos de idade o Olodum. Lá aprendi arte e educação, música, dança, teatro, tupi-guarani, inglês. Isso na escola, uma escola que é comunitária, lá no Olodum. De lá eu falei, minha mãe agora quer uma escola pública de verdade, porque eu ainda via o Pelourinho como uma escola que me potencializou, me agregou esses valores de quem eu sou. Falar de Urubá, eu quero Urubá, não conhecia nada disso. A questão indígena, eu sou muito atuante na pauta indígena, porque com 14 anos eu tive acesso. O acesso foi importante. Quando eu vim para a escola pública lá em São Caetano, Pedro Ribeiro, eu tive acesso através dos professores. Os professores foram os meus mentores da área social. E os professores me motivaram e incentivaram muito, porque eu virei voluntário na escola. Ganhei prêmio estudante voluntário. Fui Pinto de Carvalho, encontrei outra professora que me deu a oportunidade, ela viu a expertise, não, esse menino aí tem um diferencial, vou trazer ele para perto. Eu nunca quis ser da área social. A área social sempre me atraiu, eu nunca fui. Fui atraído por ela. E quando eu cheguei lá, eu virei coordenador do projeto, a gente conseguiu fazer uma ação muito forte no bairro de São Caetano, lá aqui em Salvador, que reverberou isso em outros projetos. E eu nunca precisei botar currículo para trabalhar em lugar nenhum. As pessoas me convidaram sempre para estar perto, isso foi importante. Então, aquela experiência que eu estava buscando tornou uma pessoa que tinha uma bagagem imensa, mas foi a partir do voluntariado. Então, isso foi uma coisa positiva. Eu estou dando essa toque porque se a gente voltar a fazer isso nesse espaço, a gente vai formar outras pessoas, outros cidadãos e cidadãs de bem, com uma bagagem muito maior do que até minha, porque a gente está num momento muito melhor hoje. E com essa experiência toda, Márcio, para a gente encerrar, quais são suas aspirações e metas para o futuro da CUFA? O futuro da CUFA hoje, a gente está em 17 países, né? A CUFA não só tem no Brasil, a gente está em todo o território nacional, 17 países, que a gente consiga hoje levar nosso povo aqui do Brasil e das favelas para outros espaços internacionais, mostrando que a favela é essa potência que ela é de verdade, como o Celso ganhou o prêmio aí no Fórum Mundial Econômico, Davos,
que outros possam ganhar esses mesmos prêmios aí, que a gente possa multiplicar essa ideia. 20 anos de atuação, metade da minha vida, perceber outra pessoa para me substituir depois, e que outras que a gente não peça apenas alimento, mas que a gente peça investimento. Trocar o alimento por investimento. Ela precisa de investimento, não é só de alimento. Márcio Lima dos Santos, que está à frente da CUFA, Central Única das Favelas aqui na Bahia, vice-presidente da CUFA em nível nacional também. Muito obrigado, e sucesso, muita força nesse desafio, que certamente é grande. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e estarei sempre à disposição. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.